9 indicações ao Oscar, incluindo de melhor filme internacional e melhor filme. 92% de aceitação no Rotten Tomatoes. E aí? Isso é o suficiente para tornar um filme uma obra grandiosa? Toda essa hype, toda essa agitação em torno desse filme está realmente se justificando? E aí? Essas e outras questões a gente conversa aqui e eu te conto tudo. Fica comigo até o final. Preparou? Foi! Fala, galera do bem, Ludi Simões sou eu. Olha só, desde 1895, quando os irmãos Lumière aperfeiçoaram o cinetoscópio, né, e criaram o cinematógrafo, que foi inclusive o invento que deu origem ao termo cinema, que essa temática da guerra ela é o objeto de desejo assim, de 11 entre 10 cineastas. Porque, afinal de contas, esse tema, ele, de uma forma geral, ele tem muito a ver com essa coisa do pano de fundo para se tecer críticas ou jogar luz mesmo, né, em temas como o sofrimento, a amizade, a traição, a morte, enfim. Só que antes da gente começar a falar sobre esse filme, eu queria te pedir um favor. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim cada vez que tiver novidade por aqui, você vai ficar sabendo e tu corre aqui. Vai ter sempre um conteúdo legal aqui te esperando. Inspirado no livro homônimo do Henrique Maria Remarque e dirigido pelo Eduardo Berger, esse filme, o Nada de Novo no Front, ele foi criado, ele foi concebido para se tornar a galinha dos ovos de ouro da Netflix agora em 2022. Uma aposta bem ousada, né? Eles queriam realmente uma fatia bem mais larga aí do mercado e apostaram alto. O que muita gente não sabe é que esse filme ele é baseado numa história real. A trama conta a saga de um soldado alemão e essa ânsia que ele tinha de servir na Primeira Guerra Mundial, e por conta disso ele acaba mentindo a idade dele e acaba falsificando a assinatura do pai nos documentos, enfim, ele arma uma tremenda arapuca para ele mesmo, uma roubada sem precedentes. Próximo. Palmer Paul Wiesengrund. Eu só quero começar logo. O livro do Remarque ele foi lançado em 1929 e em 1931 ele já foi transformado num longa-metragem e já concorreu ao Oscar e de cara já levou os 2 Oscars mais importantes, o de melhor direção e o de melhor filme. Só que a estreia da produção ela foi marcada por uma série de polêmicas, uma série de confusões e tal, inclusive causando uma revolta pública, uma manifestação pública do Joseph Goebbels. E para piorar essa situação, os projetores foram desligados e no meio dessa escuridão toda, os camisas pardas agrediram o público que estava presente, achando que era todo mundo judeu, ou seja, um absurdo total. Inclusive, o próprio Remarque ele foi procurado por emissários nazistas com o objetivo de que ele se retratasse, se sentisse intimidado de alguma forma e voltasse atrás em algumas declarações e alguns posicionamentos dele. O objetivo principal da direção foi traçar um contraponto entre todos aqueles absurdos que os soldados viviam lá no fronte, lutando por uma guerra que não era deles, dando a vida por uma causa que nem tinha ideal nenhum, e a delícia de ser parte daquela elite que dava as ordens. Nada muito diferente do que a gente vê hoje em dia. E foi aí que eu comecei a enxergar problemas nesse filme, porque nada ali era original, nada era mostrado por uma ótica diferente, foi mais do mesmo do início ao fim. Ok, é uma história verídica, baseada em fatos reais, mas, cara, na verdade, qual é o objetivo de uma obra literária, de uma obra cinematográfica? Qual é o objetivo de uma obra artística? É exatamente provocar discussões, e foi tudo que eu não vi nesse filme. Que as elites do alto dos seus castelos, aí com vista para o mar, continuam dando as ordens para a esmagadora maioria que está aqui embaixo na linha de produção, isso aí a gente não discute. Mas o que pode ser feito, na verdade, para que esse desequilíbrio diminua um pouco, para que diminua, no caso, essa disparidade absurda? É isso, na verdade, que eu estou questionando. É isso que deveria ter sido colocado de uma maneira mais clara, mais objetiva no filme. E não foi levantado dessa forma. Na verdade, talvez nem tenha sido levantado. Como é que a gente torna as elites menos esmagadoras e as minorias mais conscientes do papel que ela tem enquanto impulsionador da máquina e não apenas como um parafuso a mais, que se não tiver, não vai fazer falta? É isso que eu questiono. O detalhe é que até hoje essas minorias não perceberam que elas são maioria e elas têm sim força para mudar essa bagaça toda. Mas isso aí é uma outra discussão. Nesse filme que eu vi foram 2 horas e meia, um pouco mais, de uma sanguinolência absurda e nada que me fizesse parar para pensar. E isso está meio complicado, porque a violência já não está causando mais tanto impacto, ela já não está mais fazendo ninguém parar para pensar enquanto ela é mostrada dessa forma. Enquanto a violência for mostrada de uma maneira leviana, mostrar por mostrar, ela não vai causar impacto nenhum e ela não vai fazer com que a sociedade pense. Me causou uma certa estranheza o fato de que todo o peso do que é uma guerra tenha sido mostrado nesse filme não pela ótica de quem sofreu ou de quem mudou a sua essência por conta de tudo aquilo que viveu, de todas aquelas experiências.
e sim pela lente de uma câmera, ou seja, não foi passado nada do que os olhos das pessoas estavam sentindo, do que o coração do personagem estava sentindo, e sim do que a lente quis mostrar, ou seja, aquelas pernas dilaceradas, o sangue escorrendo, as cabeças decapitadas, enfim. Isso me deixou ligeiramente incomodado, porque na verdade foram raros os momentos em que o horror pôde ser visto no olho de algum personagem, e isso é muito estranho, porque na verdade todo ator ele está pronto e ele está ávido para mostrar isso na tela, né? E ser roubado isso do ator é uma covardia. Vamos pegar, por exemplo, o filme O Menino do Pijama Listrado, do Mark Herman. Nesse filme, todos esses horrores da guerra, todos os horrores do nazismo, eles foram mostrados sob a ótica de duas crianças. E isso, para mim, trouxe um peso muito maior para esse filme, na verdade, porque tudo veio com o olhar inocente de uma criança, ou seja, tudo aquilo que estava acontecendo em volta dele, todos aqueles horrores, né, que toda a guerra traz para a humanidade como um todo, eles não foram mostrados na tela, eles não foram mostrados com toda essa violência e com toda essa crueza, eles foram mostrados através da ótica dessas duas crianças que estavam o tempo todo tentando fugir dessa guerra. E a infância de Ivan, do Andrei Tarkovsky, também foi mostrado tudo isso, mas também não rolou essa exploração de violência gratuita. Em vez disso, ele retratou os olhares traumatizados daquela criança tentando sobreviver a uma ocupação nazista, ou seja, tudo aquilo que deveria ter sido mostrado foi mostrado, toda a lição foi passada, mas sob uma ótica um pouco mais delicada, que faz a gente realmente, efetivamente parar para pensar. Não é só o espetáculo, não é só o sensacional, é o humano. Isso não pode ser deixado de lado nunca. Como roteirista e diretor, eu entendo que existe uma linha muito fina entre o que está escrito no roteiro e o que vai ser mostrado na tela. Só que aí, nesse ponto, fica muito mais fácil de você optar por humanizar as coisas, como fez o Tarkovsky, ou por deixar os defuntos pendurados na vitrine e o sangue escorrendo, como fez o Berger. Até rolam algumas cenas onde esse lado mais humano ele fica um pouco mais evidente, como a cena em que o Poe, por exemplo, ele se surpreende com a morte de um soldado, que foi ele mesmo que matou, inclusive, e ele acompanha a agonia final desse soldado, e nesse momento ele entra numa crise de identidade, uma queda de realidade absurda ali, e ele se coloca talvez no lugar daquele cara, ou seja, ele deu cabo da vida de um cara que estava lutando pelos mesmos ideais que ele, talvez, né? Ou por ideal nenhum, né? Não se sabe, enfim. Mas aquilo ali foi meio forte de se ver, né? Todo aquele arrependimento nos olhos desse personagem, a promessa dele de entregar os pertences do cara que estava morrendo para a família e tal, enfim. Foi uma cena até delicada, mas nem isso foi suficiente para humanizar o conjunto da obra, né? E é nisso que eu estou me batendo. E se tratando de filmes sobre a Primeira Guerra Mundial, eu tenho os meus preferidos de todos os tempos aí, que vão desde Lawrence da Arábia, né, de David Lean, até 1917, né, que trouxe de volta, inclusive, para os holofotes de Hollywood aí, toda essa temática e mostrou que ainda tem muita história para ser contada. E tudo isso graças à brilhante, né, direção e ao roteiro irretocável do Sam Mendes. If you fail, it will be a massacre. Aliás, 1917 ele é inspirado nas cartas que foram deixadas pelo avô do próprio Sam Mendes. Isso é incrível, isso é bárbaro, porque torna muito mais crível essa obra, que é centrada na história de dois soldados que são obrigados a atravessar todo o território inimigo para avisar as tropas que vai dar confusão e que eles vão cair numa armadilha daqui a pouco. Em Nada de Novo no Front, o personagem Poe ele se alista de uma forma completamente irreverente e rebelde, digamos assim. Ele foi meio que naquela vibe dos amigos que estavam se alistando e tal, ele não queria ficar para trás, mesmo sendo menor de idade e tal, e acabou caindo numa esparrela absurda, ou seja, ele não queria de fato estar ali, só que quando ele se deu por conta, ele já estava ali, no meio da lama, no meio do sangue, no meio dos horrores e com uma arma na mão e sem ter para onde voltar, ou seja, era para frente e sempre para frente. E o pior de tudo é que ele tem que continuar lutando, ele não tem um plano B, né? Ele tem que continuar até o fim, por conta do alto escalão alemão, que não se deu por satisfeito de encerrar toda essa guerra sem uma ofensiva alemã. Não tem nada de glamuroso numa guerra, não tem heroísmo, não tem glória, não tem... Para mim, a guerra é uma coisa suja, é uma coisa imbecil. A guerra é só a mistura de lama, de sangue, de pólvora, de morte, enfim. Por isso que Nada de Novo no Front acabou perdendo muito ponto comigo, porque iluminou as pessoas que deram a vida dos outros
pelos ideais armamentistas, os discursos militaristas e territorialistas e outros istas que não vêm ao caso. Esquece o dinamismo de um resgate do soldado Ryan, de um Platoon, por exemplo. Nesse filme é tudo lento e arrastado. O tempo que os soldados levavam para chegar de um lugar ao outro, uma vez que não existia objetivo, que não existia coerência em nada daquilo que estava sendo feito, era o tempo que a gente estava na cadeira esperando o Berger dar uma solução para aquela história dele. Durante mais de 2 horas e meia, Nada de Novo no Front apresenta o contraste entre a realidade de quem está no campo de batalha e a segurança dos senhores da guerra, né? Aqueles generais cheios de medalha, com discursos fáceis e palavrinhas bonitas que acabam convencendo uma legião de jovens, né, apaixonados, idealistas e tal, a se embrenhar naquelas matas lá. Só que com um detalhe, né? Quer dizer, essas pessoas que estão dando as ordens, né, enfim, não são as pessoas que vão lá meter a mão na massa, não são as pessoas, eles não vão sair dos seus castelos, eles não vão deixar, enquanto o cara tá lá se matando, comendo o resto de comida podre, comendo lixo, etc e tal, os caras estão lá comendo o caviarzinho dele e tomando champanhe, sabe? É champanhe de um lado e água podre do outro. Esse contraponto ficou muito claro. O papel desses personagens ele fica muito claro desde o início, entendeu? Tanto na cena inicial, quando um soldado todo inflamado, ele convence o Poe e os amigos dele a se alistarem no exército, quanto na cena final, sabe? Quando um general diz para todo mundo a guerra não acabou, vai lá que ainda tem muita coisa para se conquistar e tal, e deu no que deu, né? O resto é história. O próprio general se descreve como esse soldado que foi nascido nos campos de batalha, mas não é ele que vai na cena final quando, de repente, simplesmente por não concordar com uma rendição alemã, ele conduz todos os soldados dele para a morte. Nada de Novo no Front, ele começa e termina da mesma forma, deixando bem claro que a guerra nada mais é do que uma máquina ridícula de triturar gente. Ele mostra todas as incoerências e todos os absurdos que foram, né, as frentes de batalha na França, né, no norte da França, na Primeira Guerra Mundial, inclusive deixando claro que aquilo foi tão absurdo que eram mais de 3 milhões de pessoas mortas dentro de tropas que não podiam se mexer, elas não se movimentavam, as tropas praticamente não saíam do lugar. Era gente morrendo atrás de gente, foram quase, né, mais de 3 milhões de pessoas ali mortas. A troco de quê? Toda a responsabilidade e a culpa, né, por todo o desfecho histórico de tudo isso não foi nitidamente mostrado, não foi claramente mostrado, acho que foi até convenientemente ocultado. Tudo aquilo ali teve a ver com a ganância, com a arrogância, enfim, né, com aquela necessidade de dizer a última palavra é minha, né, eu não me dou por vencido enquanto eu não... Gente, idiotice, imbecilidade assim absurda, mas como eu já disse também, né, enquanto está colocando a vida dos outros em risco e não a sua própria, vamos exercitar, né, vamos colocar os caras lá na frente de batalha, são eles que estão perdendo a vida mesmo, né? Nada de Novo no Front e os benches de Inisherin, eles concorrem em 9 categorias, eles só perdem realmente para tudo em todo lugar ao mesmo tempo que está concorrendo em 11. Inclusive, né, como eu já falei, levando tanto na categoria melhor filme quanto melhor filme internacional. Provavelmente até leve, né, uma dessas duas categorias, uma vez que uma acaba puxando a outra. Nas categorias técnicas, ele, por exemplo, está concorrendo na categoria de melhor fotografia. Eu não concordei muito, não acho que tenha muito a ver, até porque é tudo muito cinza. Eu percebi filmes muito mais solares, muito mais interessantes, né, fotograficamente falando, né, cinematograficamente falando, e que alguns, inclusive, nem estão concorrendo, alguns nem entraram na lista. Resumindo, na minha opinião, o Edward Berger ele errou feio, perdeu a mão aí em alguns momentos, né, e em algum ponto ele deixou com que a simples menção e a simples exibição do derramamento de sangue se tornou mais interessante do que mostrar realmente o que era o lado humano de tudo isso, quais foram as lições que foram aprendidas em tudo isso, e que para mim seria a faca e o queijo que ele teria, né, à disposição dele para tornar essa obra dele muito mais grandiosa do que foi. Não sei, vamos ver o resultado das premiações aí para ver realmente aonde vai dar isso aí, mas ficam algumas ressalvas. É aquela velha história, lutar guerras que não são suas e sim de pessoas que não fazem a menor ideia de por que estão lutando, não faça isso. E você, o que você achou desse filme? Conta pra mim aqui embaixo, tô doido pra saber. E mais uma coisa, se você gostou do vídeo, dá um like aqui, se inscreve no canal, tasca o dedo aí no sininho, porque assim, cada vez que tiver uma novidade por aqui, o YouTube te avisa e tu dá um pulo aqui, sempre vai ter um conteúdo legal te esperando, isso eu prometo. É bom pra caramba, faz bem pra pele e a gente se vê no próximo set. Corta!